para registrar. Pode falar, Matheus, se tem uma dúvida? Sim, é porque, na verdade, na aula passada, que foi gravada, né, você falou da onda evanescente, que a energia ela era toda refletida, só que tinha uma parte que sofria refração. É uma parte da onda, né? Mas não, você não tem uma energia associada ao campo elétrico? Não teria uma energia passando? Bom, vão separar as situações, né? Assim, a energia está associada ao campo elétrico, a energia está armazenada no campo elétrico e magnético, né? Assim, a gente pode considerar só no campo elétrico, o campo magnético depende do elétrico, né? Então, o que acontece é que, assim, vamos supor que no meio 2 não tem nada para perturbar a onda lá, não. Só tem um meio 2 mesmo, homogêneo, né? A onda chega, vai sofrer reflexão interna total, mas se você medir dentro do meio 2, nessa situação de reflexão interna total, você vai identificar campo elétrico ali. Durante o tempo da reflexão, né? Enquanto eu mandei um pulso de luz, vamos pensar assim, eu mando um pulso de luz, né? Esse pulso vem, bate ali, no momento que ele está batendo na fronteira de separação, você detecta um campo elétrico no meio 2 também, né? Aí o pulso vai embora, e aquele campo elétrico no meio 2 some, nada passa para o outro lado, todo o campo elétrico, toda a onda é refletida, eventualmente, não passa energia para o outro lado. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu entendi mais ou menos. Essa era uma dúvida que eu, na verdade, já tinha lá do tunelamento quântico, que é análogo, né? Exatamente análogo. É o mesmo fenômeno, na verdade, né? Porque isso é um fenômeno de ondas. Então, na verdade, é o mesmo fenômeno, a matemática é a mesma. Se tiver, vamos falar ainda de ótica, né? Reflexão interna. Se do outro lado tiver um outro prisma, naquele exemplo que eu dei, você pode fazer tunelamento mesmo. Se tiver um outro prisma do outro lado, aí tem transmissão de energia. A parte da energia vai pular para o outro prisma, ela atravessa essa região proibida, pula para o outro prisma e vai lá. A energia que é refletida é menor. Tá? Não sei se foi aí que apareceu a dúvida. Nesse caso, aí não, você tem a energia se divide, uma parte é refletida e a outra parte é transmitida, tunela para o outro prisma. Agora. Obrigado. Isso talvez tenha ficado um pouco confuso, né? Que eu falei, não, a refletância é sempre 1, desde que no meio 2 não tenha perturbação nenhuma. Se você colocar um outro prisma lá, que é o que acontece em tunelamento quântico também, né? Se você tiver uma barreira que tem espessura infinita, não tem nada do outro lado, você tem uma barreira de potencial e do outro lado ela se prolonga até o infinito. A partícula chega, ela entra um pouquinho lá dentro da barreira, olha em volta, não tem nada aqui para fazer, ela vai embora. Tá? Um tempo depois, você não encontra mais a partícula na barreira, ela não passa para o outro lado, ela não fica presa dentro da barreira, ela vai embora. Né? Mas se você tem uma barreira fina, né? A partícula vem com energia menor, ela bate nessa barreira, né? Ela tem uma chance de passar para o outro lado e sair do outro lado. Eu não posso falar assim, meia partícula passa ou um terço da partícula passa. Né? Assim, eu falo da probabilidade dela passar, se eu estou falando de tunelamento agora. Tem uma probabilidade que depende da espessura da barreira, depende da altura da barreira, dessa partícula aparecer do outro lado dessa barreira fina, e aí ela taia do outro lado. Né? E tem uma probabilidade dela ser refletida e continuar aqui na região de onde ela veio. Melhorou? Sim, com certeza. Obrigado. Ok, falou. Gente, mais alguma dúvida com relação à aula passada? Se eu estava nesse concurso, né? Que assim, foi uma maratona, assim, 3 dias, de manhã cedo até. Teve um dia que terminou 8 horas da noite. Né? Uma prova atrás da outra. Eu gravei aquela aula no intervalo
de uma prova e outra, porque você tem que sortear o ponto, aí o cara tem 24 horas para preparar a aula dele, né? A prova escrita ele tinha um tempo para consulta, tudo feito remoto, a gente olhando daqui. Né? Aí, nesse intervalo, eu falei, bom, vou sair aqui agora que eu vou gravar uma aula. Mas, assim, eu queria o retorno de você. Assim, não quero abusar disso, não. Eu não tenho muita informação sobre meus colegas professores estão fazendo, não, mas acredito, escutei boatos que tem gente que faz isso, né? Grava a aula, deixa lá e vai embora, sei lá, tomar cerveja. Mas eu fico meio incomodado com isso. Primeiro que eu tenho um compromisso com vocês, que eu tenho que estar aqui, né? Resolver dúvidas, conversar. E eu acho isso muito desmotivador, né? Deixar só o vídeo lá e a gente passa a ter pouco compromisso. Eu acho que faz falta essa conversa. Assim. O que eu mais sinto falta nesse ensino remoto é da interação direta, de ver as caras de vocês, assim, vocês olhares, pô, não estou entendendo nada, ou isso aí é legal, ou não é legal. Fora isso, acho que funciona, né? Eu dou a aula aqui, vocês assistem. Então, depois que eu gravei o vídeo, e após um breve momento de pânico, que eu falei, putz, será que eu lembrei de gravar mesmo, depois de falar uma hora direto? Aí eu falei, não vai ter muita diferença, não, né? Porque eles vão assistir do jeito que eles estavam me assistindo. Mas acho que é diferente. Depois eu pensei melhor, falei, não, é diferente sim. Uma coisa é estar lá, ao vivo, falando, né? Ok, a vantagem do vídeo é que você pode voltar, rever a aula, o que foi que o Paulo Sérgio falou mesmo? Ele falou besteira mesmo. Vou pegar ele na próxima aula. Tem essa vantagem de ter o vídeo lá, mas a vantagem da aula, não vou falar presencial, mas ao vivo, né? Eu acho que tem um fator de motivação, tem um fator de aumentar o compromisso, e então você poder resolver as dúvidas na hora, né, que elas aparecem. Bom, depois vocês me contam o que vocês acham. Ok, tem uma vantagem, se fosse em tempos normais, né, esse concurso ia ser, eu estaria lá em São Paulo, estaria voltando hoje de São Paulo, provavelmente, a gente ia perder uma aula ou duas. Desse jeito, a gente não perdeu a aula. Então, tem vantagens, mas o trabalho acaba sendo maior. Bem, mas vamos lá, assim, sem mais enrolação. O tema da aula de hoje é a gente começar a estudar interferência. Nós estamos indo num ritmo mais lento do que eu tinha pensado a princípio, mas assim, eu acho que deve acelerar depois. Mas ok, assim, não adianta correr demais e ver as coisas mal vistas. Bom, nós vamos começar com interferência. A gente vai estudar agora fenômenos de interferência, né? Ou seja, são fenômenos que ocorrem quando a gente tem, na mesma região do espaço, no mesmo instante de tempo, dois ou mais feixes de luz. Tem dois ou mais feixes de luz convivendo na mesma região do espaço. O princípio básico para a gente analisar a interferência é o princípio de superposição. O princípio de superposição, já viu antes, é uma consequência da natureza linear das equações de Maxwell. É uma consequência da natureza linear da equação de onda. Quer dizer, se eu tenho dois feixes de luz, eu vou falar só de campo elétrico, tá? Porque o tratamento com campo magnético é exatamente a mesma coisa. Só troque E por H, toda vez que eu falar esse troca por H, tudo que eu falar, praticamente tudo vale, né? Muito bem, então, assim, o vermelho não, nós vamos para a caneta preta. O princípio básico, então, eu estava falando, para analisar a interferência, é o princípio de superposição, essa consequência, que a gente chama de princípio de superposição linear. O que eu quero dizer, eu vou chamar simplesmente de princípio de superposição. Isso é uma consequência do caráter linear das equações de Maxwell, ou seja, se eu tenho dois campos elétricos, um que é a função da posição e do tempo, e um outro campo é 2, que é a função da posição e tempo também. Né? Se eles são soluções
da equação de onda, a equação de onda eu obtenho das equações de Maxwell, não? Então, se eles representam uma onda magnética, soluções das equações de Maxwell, né? Das X de Maxwell, eu vou colocar de uma forma mais geral. E os campos magnéticos correspondentes, isso implica que a soma linear dos dois, um E de RT, que é E1 mais E2, isso também é uma solução. E se eu tiver 3, 4, 5, se eu tiver infinitos campos elétricos que são solução das equações de Maxwell, da equação de onda, todas as duas são... A equação de onda que sai das equações de Maxwell também é uma equação linear, né? Linear significa que ela tem essa propriedade. Eu não misturo soluções, não tem uma derivada vezes a outra. Aparecem derivadas primeiras, derivadas segundas, mas elas estão separadas, né? Então, derivar é uma operação linear, derivada da soma é a soma das derivadas. Bom, isso falei para o campo elétrico, serve para o campo magnético também. Né? A consequência, então, é que se eu tenho, numa região do espaço, num certo instante de tempo, campos elétricos produzidos por N fontes de luz, né? Se eu tenho luz produzida por 2, 3, 4, N fontes de luz, cada uma produz um campo elétrico diferente, o campo resultante, né, a luz resultante, eu posso escrever ela com uma soma, superposição disso aí. Né? O campo elétrico E de RT, na posição R no tempo T, né, eu posso simplesmente somar, né, de 1 até N, o campo elétrico dessas várias fontes, dessas N fontes. Né? E isso me dá o campo resultante. Bom, uma observação aqui é que se eu tiver dentro de matéria, pode ser que isso não ocorra, tá? Se eu tiver na presença de matéria, eu posso ter efeitos não lineares. É o que a gente chama de ótica não linear, né? Aí o princípio da superposição não é mais válido. Podem ocorrer efeitos não lineares. Isso pode acontecer em cristais, por exemplo. Isso pode acontecer também se o módulo do campo elétrico dessas fontes de luz for muito grande. Né? Isso vale, então... Agora, o que é muito grande? É uma coisa grande o suficiente, a amplitude do campo elétrico é tal que o princípio de superposição passa a não valer. Não tem mais uma combinação linear. Tá? É isso, assim, cada caso é um caso. Tá? Então, vale para campos elétricos razoáveis, se eu tiver um laser muito, muito intenso, né? Vários lasers muito intensos, a soma dos dois, né? Juntar os dois, mesmo, pode ser que não obedeça a essa equação aqui. Tá? O campo elétrico resultante não é simplesmente a soma linear. Bom, mas a gente não deve tratar disso nesse curso, não. Tá? Eu acho que vai ter gente que vai te falar de efeitos não lineares nos trabalhos, aí a gente aprende um pouquinho lá. Tá? Por enquanto, nós vamos ficar com o princípio da superposição e vamos começar a analisar a interferência de dois feixes de luz. Tá? Vou pegar só dois, generalizar para 3 ou N é fácil, é simplesmente somar. Né? Olhando dois, a gente vê a lógica da coisa. Bom, então eu vou supor que eu tenho dois feixes de luz, expresso por essas equações aqui, né? Campo elétrico do primeiro feixe, campo elétrico do segundo feixe.
Acho que eu vou colocar uns tios aqui de complexo, ó, porque esse cara aqui é complexo, tá? Tem uma parte complexa aqui e aqui, né? Isso aqui é o campo elétrico complexo. O campo elétrico real que eu estou interessado é a parte real dessas expressões para E índice 1 e E índice 2. Esse E1 aqui é a amplitude, é um vetor real. Tá? É a amplitude do feixe 1, esse E2 é a amplitude do feixe 2, é a amplitude real. Eu coloquei a parte complexa da amplitude, a fase, né, aqui dentro. Tá? Esse φ1 aqui é a fase do feixe 1, φ2 é a fase do feixe 2. Estou colocando dessa forma para a gente poder... Porque o efeito de interferência, que é o que a gente quer estudar, depende da diferença de fase entre os dois feixes. Podia colocar num só, mas exatamente para poder generalizar para muitos feixes, então é melhor eu colocar o feixe 1 tem fase φ1, o feixe 2 tem fase φ2. Nada impede, se vocês estiverem só com dois feixes mesmo, falar, não, vou colocar φ1 igual a zero e jogo toda a diferença de fase no segundo feixe. Quando você tem só dois, você pode fazer isso. Se você tiver mais de dois, não vai dar certo fazer desse jeito. Bom, você sempre pode zerar a fase de um e jogar as diferentes fases para os outros, ok. Muito bem, mas onde é que vai aparecer efeitos de interferência aqui? Eles aparecem porque a irradiância ou intensidade, né? Eu estou tão acostumado a chamar irradiância. Bom, na verdade, assim, esse termo irradiância ou intensidade, essa grandeza que é a quantidade de energia eletromagnética que chega por unidade de tempo, né, por unidade de área, algumas pessoas chamam de radiância, outras chamam de intensidade. O livro do Fowler chama de radiância e ele argumenta, não, radiância é que está certo, intensidade é outra coisa, mas isso depende com quem você está falando. Os termos são usados, às vezes, com o mesmo significado. Bom, mas a irradiância ela é proporcional ao módulo ao quadrado do campo elétrico. A radiância que eu vou chamar de I é proporcional ao módulo ao quadrado do campo elétrico total. Então, para calcular a irradiância, não vou me preocupar com o fator de proporcionalidade, não. Eu vou colocar aqui assim, a irradiância, então, o módulo ao quadrado do campo elétrico eu tenho que fazer um produto escalar com complexo conjugado do... Desculpa, eu tenho que fazer a soma de E1 com E2, né, para calcular o campo elétrico total, e multiplicar por complexo conjugado. Isso aqui, ó. Vou dar essa equação aqui. Tem um sinal de igual na minha equação aqui, ó. Estou calculando o módulo ao quadrado do campo elétrico total. O campo elétrico total é a soma de E1 com E2. Então, eu tenho que colocar aqui, isso aqui é complexo, né? Esse tio aqui em cima do vetor está significando que ele é um vetor complexo. Tá? Então, tem que multiplicar o vetor total, que é 1 mais E2, com o complexo conjugado dele, com E2. Então, a irradiância vai ser... ok? Não, vamos copiar isso para a próxima página. Vou copiar tudo para a próxima página. Essa é uma desvantagem, né? No quadro a gente consegue ver tudo. Tem que arrumar um jeito de ir rolando isso aqui aos poucos. Para eu poder continuar na sequência aqui, ó. Quando eu somo E1 com E2, né? Ô, professor. Oi. O OneNote, ele não é melhor para você fazer esses trem de mesa? Dizem que sim, já me falaram isso, mas eu tentei o OneNote e eu não gostou, né? Eu não gostei, eu não soube usar ele direito. Parece que com ele você pode rolar, né? Eu experimento de novo, tá? Assim, o PowerPoint, eu experimentei o OneNote, eu experimentei vários programas antes de começar aqui. Aí o PowerPoint eu achei, isso aqui está ótimo. A mesa digitalizadora funciona muito bem no PowerPoint. Porque não é em cima de qualquer coisa que ela funciona, não.
Mas o OneNote, a mesa funcionava lá também. Eu não me lembro, já tem tempo, qual foi o problema. Acho que eu apanhei dele, porque eu nunca uso ele. Eu tento de novo, tá? Que aí a Não, eu gente só pode... tava preferindo. É, tranquilo. Tá bom. Foi mal, Ivan. Quem que usa ele? Tem algum professor usando o OneNote? Desculpa, eu aprendo. Aprendo qualquer coisa. Ricardo Wagner, não sei se ele está usando. Ok. Então, eu vou multiplicar o campo total, é 1 mais E2, pelo como fazer o produto escalar com complexo conjugado, né? Então, isso aqui dá para fazer de cabeça, né? E1 complexo conjugado, aparece o módulo de E1 ao quadrado, aparece também o módulo de E2 ao quadrado e aparecem dois termos cruzados, né? E1 complexo conjugado é um produto escalar complexo conjugado de E2 e o reverso, né? O E2 complexo conjugado com o E1, que estão nesses termos aqui, ó, nesses dois termos aqui. A gente tem que olhar aqui que é o cosseno θ. Acho que eu fiz essa conta aqui. Ó. Eu não fiz a conta toda, mas eu fiz o esboço aqui para a gente ver o que é esse cosseno θ. Parece óbvio, mas, na verdade não é difícil, não, mas aqui. Olha, o que eu estou fazendo aqui, ó, aqui é um parênteses nessa conta, que é o que está aqui? É o E1 vetor complexo, produto escalar com o E2 complexo conjugado. Tá? Lembra que E1 e E2 são vetores reais, né? Então, a parte imaginária está toda aqui. Esse aqui é o E1 mesmo, que está escrito ali em cima, né? E isso aqui é o E2 complexo conjugado. É o complexo conjugado desse aqui. Só troca o sinal do I ali em cima. Quando você faz isso, né, aparece o produto escalar de E1 com E2, né, que é o que está aqui, nesse termo aqui em cima, né? E aparece a exponencial de I, K1 menos K2, produto escalar com R, mais φ1 menos φ2. O ômega t some, né? Porque aqui tem menos ômega t, aqui vai ter mais ômega t, então a parte temporal desaparece, fica os Ks, né? E fica... Por que some o ômega? Porque o ômega é o mesmo, a frequência é a mesma dos dois feixes, né? Eu devia ter falado isso antes, né? Nós vamos tratar a interferência, por enquanto, de ondas superposição, estão considerando superposição de feixes de luz com a mesma frequência. Os Ks podem ser diferentes, né? Os vetores de onda podem ser diferentes, mas a frequência é a mesma, a onda monocromática. Não? Mas a gente vai ver interferência de ondas de frequências diferentes também. Ok, então as frequências são as mesmas, o ômega some, a parte temporal some, fica essa diferença de fase, isso aqui. Aparece esse termo, então, exponencial imaginária desse sujeito aqui, né? E vai aparecer quando eu fizer o E2 no produto escalar com o E1 complexo conjugado, né? Aparece de novo E1 produto escalar com E2 e vai aparecer exponencial de menos e a mesma coisa que está nesse parênteses aqui, ó. Esse parênteses está aqui, aparece aqui também. Não? Então, aparece a exponencial imaginária disso, mais a exponencial imaginária de menos isso, que dá 2 vezes o cosseno disso que está aqui dentro. Tá? Então, o ângulo θ, esse ângulo que está aqui dentro, é esse ângulo que está ali, ó. Θ é isso aqui. K1 escalar R menos K2 escalar R, né, mais φ1 menos φ2. Vou colocar uns símbolos de vetores aqui. Ó. K1 vetor, produto escalar com R vetor, menos K2 vetor, produto escalar com R vetor. Né? K1 menos K2, produto escalar com R. Mais a diferença de fase φ1 menos φ2. Então, a conclusão final é que a irradiância, que é proporcional ao módulo do campo elétrico total ao quadrado, não,
vai ser proporcional à irradiância devido ao primeiro feixe de luz, I1, né, que é proporcional ao E1 ao quadrado, mais a irradiância da fonte 2, que é proporcional ao módulo de E ao quadrado, mais esse termo 2 E1, produto escalar com E2, cosseno desse ângulo θ, que está dado nessa equação aqui. Esse ângulo θ que depende da posição, ele depende do R, tá? E depende da diferença de fase entre os dois feixes. Então, a intensidade total é a soma das intensidades mais um termo que depende da posição. Esse termo é o chamado termo, esse termo aqui é o termo de interferência, que pode ser positivo ou negativo. Quer dizer, interferência. Quer dizer, a intensidade resultante, ela pode ser maior do que a soma das intensidades ou pode ser menor, né? Depende desse termo de interferência, depende do ângulo θ, depende da posição R, depende da diferença de fase entre os dois feixes. Então, nós vamos considerar, por enquanto, que as duas fontes são coerentes. Ser coerente significa o seguinte: vou considerar fontes coerentes. Quero dizer que a diferença de fase φ1 menos φ2 é constante, ela não muda no tempo. Tá? Isso é que é uma fonte coerente. Se as fontes forem incoerentes, se φ1 e φ2 variarem no tempo, variarem de uma forma aleatória, né? Se φ1 e φ2 variam no tempo, isso significa que o ângulo θ, né? Isso implica que o ângulo θ varia no tempo. Se for uma variação rápida, o que vai acontecer? O termo de interferência, né, esse termo aqui, varia no tempo. O ângulo θ está variando no tempo, porque o ângulo θ depende da diferença de fase φ1 e φ2. Né? A média temporal do cosseno, então, se eu fizer a integral no tempo, se a variação no tempo da diferença φ1 e φ2 é rápida o suficiente, a média temporal desse termo de interferência vai dar zero. A média do cosseno de θ é zero. Né? Então, isso aqui implica que a média temporal do cosseno de θ vai dar zero, né? O que implica que não tem termo de interferência. O termo de interferência é nulo. O termo de interferência é zero. Ou seja, não tem interferência. Né? Então, para ter interferência, do jeito que a gente está vendo aqui, eu vou ter que ter fontes coerentes. Eu tenho que ter duas fontes coerentes. Tem uma outra condição também, para ter interferência, as fontes não podem ser ortogonais. Voltei atrás aqui, ó, o termo de interferência, que é esse 2E1, produto escalar com E2 cosseno θ, a gente viu que se as fontes forem incoerentes, cosseno θ dá zero, né? A média temporal do cosseno θ dá zero, esse termo vai para zero. Mas ele pode ir para zero também se o campo E1 for ortogonal ao campo E2. Se forem, por exemplo, duas polarizações lineares ortogonais entre si, elas não vão interferir. Esse termo E1 escalar E2, né? Dá zero. Não precisa ser polarizações lineares, né? Se for polarização circular, uma é polarização circular à direita, outra é polarização circular à esquerda, a gente viu que essas duas polarizações são ortogonais. O produto escalar de uma com a outra dá zero. Então, para ter interferência também, as polarizações não podem ser ortogonais. Para acontecer interferência,
interferência, eu vou colocar assim, ó, E1 produto escalar com E2 tem que ser diferente de zero. Não vai ser zero quando elas são ortogonais. Muito bem. O experimento clássico para demonstrar a interferência é o experimento de Young. Tenho certeza que todo mundo já passou por ele, mas nós vamos ver ele de novo. Mas de um jeito um pouco mais matemático, né? Uma maneira clássica de fazer o experimento de Young é assim, ó, copiar uma figura do livro. Esse é o arranjo clássico do experimento de Young. Estão fazendo com luz, mas já foi feito com elétrons também, né? Com o mesmo resultado. Então, o primeiro elemento aqui, né, é uma fonte pontual. Bom, eu não preciso ter uma fonte pontual para fazer o experimento, não. Acho que o próprio Young fez com luz do Sol. Mas o que você faz? Você pega um pinhole, né, um buraquinho muito pequenininho, né, porque isso gera põe na frente do Sol, na frente da sua lâmpada comum. Então, você tem uma fonte pontual de luz aqui, né? Então, isso aqui é uma maneira, fazer um buraquinho no anteparo de papel, é uma maneira de fazer uma fonte pontual. Pontual ou pontual, hein? Vou chamar de pontual. Pontual, eu acho que é pontual, mas fica esquisito. Fonte pontual. Bom, eu preciso, para fazer interferência, de pelo menos 2 feixes, né? Se eu quero fazer interferência de 2 feixes, mas eu preciso que eles sejam coerentes, né? Então, esse arranjo em que agora eu vou colocar um outro anteparo, em que agora eu tenho 2 buraquinhos, né? 2 pinholes, né? Esses 2 pinholes funcionam como 2 fontes, S1 e S2, são fontes de luz coerentes. São fontes, elas são coerentes. A diferença de fase entre elas é sempre a mesma. Se houver uma diferença de fase, né? Se a diferença de fase não for zero, o que importa é que a diferença de fase é constante. É esse arranjo em que eu pego uma fonte de luz pontual e divido a frente de onda em 2, esse buraquinho pega um pedaço da frente de onda, esse buraquinho pega outro pedaço da frente de onda. Mas é a mesma frente de onda, né, que chega simultaneamente em S1 e S2. Pode ser que chegue com uma diferença de fase. Se esse buraquinho aqui não estiver exatamente no centro das duas, né? Se o anteparo aqui estiver deslocado um pouco para cima ou um pouco para baixo, vai ter uma diferença de fase entre S1 e S2, porém, S1 e essa diferença de fase é constante, ela não muda no tempo. O arranjo vai ser sempre o mesmo. Não? A diferença de fase não vai ser constante se eu ficar mexendo isso aqui para cima e para baixo rapidamente, né? Enquanto estou fazendo o experimento. Aí essas fontes viram incoerentes, eu destruo o padrão de interferência. Lá na frente eu coloco uma tela onde eu vejo esse padrão de fonte, de franjas, né? Esse padrão de franjas claras e escuros. Eu vejo pontos em que tem muita luz, pontos em que tem pouca luz. No laboratório de física básica a gente faz um experimento assim, né? Aliás, esses vídeos desses experimentos estão lá. Tem muito tempo que vocês fizeram, não lembram mais como que era. Eu passo o link daqui a pouco, né? Mas os vídeos do experimento estão lá e estão bonitinhos. Alguns deles têm alguns erros lá, mas o pessoal fez correndo, né? Mas estão bonitinhos, dá para você ver esse padrão de interferência direitinho, né? Bom, como que eu sei, como que eu faço a matemática disso aí? Vejo que esse padrão na tela, né, é realmente um padrão de claros e escuros. Bom, isso é um fenômeno de interferência, como a gente estava estudando, né, entre esses 2 feixes de luz. Então, a intensidade na tela, né, essa intensidade que está aqui na tela, que é I, né, ela é proporcional. Eu vou escrever igual, tá? Porque eu vou deixar de lado o sinal de proporcionalidade. Mas tem um... Bom, se eu colocar I1 e I2 aqui, até agora tudo bem, porque o fator de proporcionalidade está incluso aqui dentro em I1 e I2, né? Mas aí eu vou somar esse termo aqui, no qual está faltando o termo de interferência, está faltando esse fator de proporcionalidade. Mas não interessa para a gente
para o objetivo que a gente está querendo. Eu não quero quantificar a quantidade absoluta de luz que chega em cada ponto do anteparo. Eu quero ver a intensidade relativa, eu quero ver onde é que tem claro, onde é que tem escuro, né? Quais são as posições dos pontos com mais luz, quais são as posições dos pontos com menos luz. Então, eu não preciso me preocupar com o fator de proporcionalidade, só quero ver onde tem máximo e onde tem mínimo, né? Tem um alfa multiplicando esse termo de interferência aqui, no qual está faltando o cosseno de θ, né? Vou escrever o θ explicitamente. Está faltando o cosseno de K1 menos K2, né? Produto escalar com R, mais a diferença de fase φ1 menos φ2 entre as duas fontes pontuais. Eu disse antes, né, se eu fizer esse arranjo aqui direitinho, colocar esse anteparo onde estão as fontes S1 e S2 centrado exatamente com a fonte pontual S, aí esse φ1 menos φ2 dá zero, né? Mas não preciso me preocupar com isso. Tudo que eu preciso é que φ1 menos φ2 seja constante, né? Mas para fazer a análise, então, vamos supor que eu fiz a coisa direitinho, eu fiz esse arranjo direitinho e φ1 menos φ2 é zero. Aí a nossa matemática fica mais simples, né? Então, vou supor φ1 menos φ2 igual a zero, né? Nesse caso, essa diferença que vai sobrar no termo de interferência é só o cosseno de K1 menos K2 produto escalar com R, que é o que me dá a dependência com a posição aqui, né? Acho que eu vou colocar outra figura para ajudar, já que eu estou mudando de página, né? Para não repetir a figura, eu vou pegar essa outra figura aqui que mostra só a parte das duas fontes e o anteparo. Vou chegar lá para cá, que eu deixo ela grandão também. Então, as duas fontes aqui, S1 e S2, né, e a tela lá no anteparo, né, coloco minha origem no centro entre as duas fontes, né, esse é o vetor R, o K1 está lá, é o vetor do feixe de luz que sai da fonte 1, K2 está aqui, eu estou considerando qual que vai ser a irradiância nesse ponto P aqui. Então, eu tenho que fazer K1 escalar R, né, e K2 escalar R, calcular isso aí, estou supondo, bom, eu repito a expressão, né? Intensidade lá na tela, né? Vai ser igual a intensidade 1 mais a intensidade 2, né? Mais 2 vezes E1 escalar E2, cosseno de K1 menos K2 escalar R. Né? Sumir com o φ1 e o φ2. Então, eu vou supor que a distância até a tela é esse x aqui. Então, eu vou fazer o x ser muito maior, isso facilita as contas. Dá para fazer sem isso, mas fica muito mais fácil. Né? Eu vou supor que x é muito maior do que a separação entre as duas fontes, né? H, esse H que está aqui, tá? E também vou supor, não vou usar agora. Bom, deixa assim por enquanto. Vou supor que x é muito maior que h. Então, eu posso fazer esse K1 escalar R, né? Então, a origem está aqui, né? O K1 tem essa direção. É para fazer esse produto escalar aqui. Eu vou supor que esses feixes estão paralelos, de tal maneira que vai dar K1 menos K2 escalar R vai ser aproximadamente K, que é o módulo de K1 e K2. K1 e K2 têm o mesmo módulo. A origem é a mesma fonte de luz. Tem o mesmo comprimento de onda, tem o mesmo módulo vetor K. Só a direção de K1 e K2 que é diferente. Né? Então, o módulo é o mesmo, é K. Né? E um é produto escalar com R, que vai dar D1, e o outro vai dar D2. Tá? D1 e D2, D1 é a distância da fonte 1 até o ponto P que eu estou mostrando na tela, D2 é a distância até a segunda fonte e o ponto que eu estou considerando na tela.
Quando isso aqui, quando essa diferença, isso é o que entra aqui, né? Essa é a única dependência aqui, isso é constante, constante, né? Esse termo é 1, escalar é 2, vai ser constante, né? Isso aqui é o que varia com a posição na tela. Quando eu tiver esse termo, se K vezes D1 menos D2 for um número inteiro de 2π, n vezes 2π, né? Ou seja, esse n aqui pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2. Né? Então, isso aqui vai ser 0. Na verdade, pode ser mais ou menos 1, mais ou menos 2. Né? Então, isso aqui pode ser 0, mais ou menos 2π, mais ou menos 4π, mais ou menos 6π, pá, né? Quando eu tiver um desses valores aqui, eu vou ficar com um cosseno de 0, ou cosseno de 2π, ou cosseno de 4π, que dá 1. Né? É o valor máximo desse termo de interferência. Né? É 1, é 2. Então, se eu tiver essa condição, eu tenho máximos da irradiância. Essa é a condição de máximo para ele. Eu posso escrever essa condição em termos do comprimento de onda, né, desse feixe de luz. O módulo do feixe de luz, o módulo de K1 e de K2, que é K, é 2π sobre o comprimento de onda da luz. Né? Então, essa condição aqui está me dizendo que 2π sobre lambda, que multiplica D1 menos D2, né, tem que ser igual a um número inteiro de 2πs. Tem 2π aqui, 2π do lado de lá. Isso aqui implica que a diferença D1 menos D2, a diferença de caminhos, tem que ser igual a um número inteiro de comprimentos de onda. É a condição que me dá máximos. Quando a diferença entre esse caminho aqui e esse caminho aqui for um número inteiro de comprimentos de onda. A gente pode tirar essa condição, que é o jeito que a gente faz, né? É a mesma coisa, né? O jeito que a gente faz, sei lá, segundo grau, fundamentos de física. Em vez de usar o campo elétrico, a gente pega só essa figura aqui e fala, olha, toda vez que eu tiver a diferença entre o caminho D1 e o caminho D2 igual a um número inteiro de comprimentos de onda, vai chegar ali na tela máximo com máximo, né? Máximo da onda 1 com máximo da onda 2, mínimo da onda 1 com mínimo da onda 2, isso é uma condição de interferência construtiva, eu vou ter um máximo. E aí, para achar essa expressão, a gente faz esse K1 aqui, é proporcional paralelo, né? O ponto está muito longe, a tela está muito longe, x é uma distância muito grande, isso aqui é paralelo a R, aí eu baixo uma perpendicular aqui, né? E faço a diferença de caminho, né? Que é esse tanto aqui, baixo uma perpendicular aqui, supondo que D1. Essa distância D1 aqui, essa linha aqui é paralela a essa de cá, baixo perpendicular, faço essa diferença aqui, né? Aproximo por esse n lambda aí. Bom, mas é conveniente, isso aqui me dá a diferença D1 e D2, mas D1 e D2, como é que D1 e D2 varia com a posição na tela? Eu posso usar um pouco de trigonometria aqui, né, escrever essa condição em termos da posição do ponto na tela, usando esse Y aqui. Y é a altura do ponto P na tela. Né? Considero y igual a 0 aqui exatamente na frente do meio das duas fendas, né? Essa aqui é y, aí é só fazer essa trigonometria aqui, que eu deixo com prazer para vocês fazerem, né? E eu vou chegar numa expressão, essa expressão que a gente escreveu aí, D1 menos D2, na verdade é um módulo de D1 menos D2, né? Eu posso estar para cima ou para baixo da tela, aliás, se eu escrever D1 menos D2, nesse desenho aqui, isso é negativo. Então, o que me interessa aqui é o módulo, pode ser mais ou menos, né? N pode ser positivo ou negativo. Então, o módulo aqui de D1 menos D2 tem que ser um número inteiro de comprimentos de onda. Se eu escrever isso aqui em termos, usando os parâmetros definidos dessa figura aqui, né? A altura Y, que marca a posição do ponto P na tela, né? Vai depender também, eu vou precisar
dessa distância entre as duas fontes de luz, vou precisar de x, aí faço a trigonometria e eu encontro, não é isso que eu encontro, isso é a figura, o que eu encontro, tem que copiar, né? Senão ela não vem. Essa expressão aqui, ó. Isso aqui é D1 menos D2, nem lembro qual que é qual, o módulo de 1, não sei. Isso aqui é Y mais H sobre 2, então Y mais H é o D2, né? O que está escrito aqui, que na figura aqui, o D2 é maior. Então, isso aqui é D2, isso aqui é o D2, tá? Isso aqui é o D1, D2 menos D1 é N lambda. Automaticamente, eu já vou pegar o módulo aqui, né? Porque esse aqui é o maior dos dois, né? Esse termo aqui é o maior dos dois. Bom, então, a gente já estava considerando, né, que x, a distância das fendas à tela, é muito maior que a separação entre as duas fendas. Vou considerar também que esse ponto Y que eu estou olhando na tela, a altura, né, que eu estou na tela, Y, é muito menor do que X. Vamos colocar na mesma ordem ali. X é muito maior do que Y. Acho que fica mais fácil entender. X também, a distância das duas fendas até a tela, é muito maior do que a altura na tela que eu estou observando. Eu estou perto do centro ali da tela, né? Quando eu faço isso, aí eu chego numa... Essa condição aqui vira simplesmente y vezes h sobre x, né? Tudo isso aqui reduz a y sobre h sobre x é igual a n lambda, ou seja, daí eu posso achar as posições y, né? Onde eu tenho máximo. Isso aqui é a condição para máximo. São os pontos y, né? Onde temos máximos de luz, máximos na irradiância. Que são os pontos y dados por, colocando já o n aqui. Se n igual a 0, isso dá y dá 0. Se n igual a 1, vai dar mais ou menos, se n igual a mais ou menos 1, né? Vai dar lambda x sobre h. Né? Se n igual a 2, vai dar mais ou menos 2 lambda x sobre h, e assim por diante. Então, tem essa sequência de máximos e mínimos na tela, né? Nessas posições aqui. A gente vê esse experimento de Young repetidas vezes, né? Assim, é um experimento que não é muito complicado de usar, mas ele é muito importante, né? Ele demonstra, assim, sem sombra de dúvidas, o caráter ondulatório da luz, e, como eu mencionei de passagem ali, ele já foi feito para elétrons também. E você vê um padrão de claros e escuros. Claro que você não vai mandar um elétron. Se você mandar um elétron só numa fenda dupla, vamos voltar na figura da tela. Se você mandar um elétron só numa fenda dupla, do outro lado, lá na tela, você vai ver um ponto só. Um elétron, ele vai bater em algum ponto da tela. A probabilidade dele bater num determinado ponto na tela é que é governada por uma equação de onda. Né? Então, o que você vai ver é que vai ter pontos na tela em que, se você mandar o mesmo elétron feito do mesmo jeito, né? Fabricado do mesmo jeito, com a mesma velocidade, tudo igualzinho, mesmo vetor K, você manda ele uma vez, né? Ele bate num ponto da tela. Aí você manda ele, pega o elétron de volta, né? Prepara ele de novo, manda a segunda vez, ele bate no outro ponto da tela. Você fala, ué, o que é isso? Aí você manda 1 trilhão de vezes, ele vai batendo em pontos diferentes na tela, e tem uns lugares que ele bate mais vezes, tem uns lugares que tem grande probabilidade do elétron chegar, tem outros que são esses pontos dados por essa condição, né? Tem outros pontos que a chance do elétron chegar é nula, assim, ele não bate lá. É claro que os experimentos, se vocês procurarem na internet, eu devia ter procurado isso para elétrons, não deu tempo, não. Mas se vocês procurarem, você acha. Tem um experimento de Young para elétrons, tem umas figuras muito bonitas,
É claro que o experimento não é perfeito, então as condições, reproduzir, você não manda o mesmo elétron, óbvio, né? Você manda um elétron, o segundo elétron, o terceiro elétron, e para dar certinho, todos os elétrons têm que estar preparados, né? Do mesmo jeito, todos têm que ter o mesmo comprimento de onda. E isso é muito difícil de fazer experimentalmente, principalmente para elétrons. Então, dá um padrão de interferência. Claro, você não tem a menor dúvida que aquilo é um padrão de franjas claras e escuras, mas onde devia ser preto, sem elétron nenhum, é um cinza clarinho. Tá? Mas é bem convincente. Então, esse experimento é um experimento muito importante. Né? E tem várias brincadeiras que você pode fazer aqui. Depois você faz uma montagem como essa, aí você pode fazer um tanto de brincadeiras. Você pode chegar aqui, por exemplo, na frente da fonte S1 e na S2, você coloca polarizadores lineares. Né? Então, você coloca na frente de S1 um polarizador com direção de polarização vertical, na frente de S2 um polarizador na horizontal. Você transformou suas duas fontes de luz em duas fontes ortogonais. O que acontece com o padrão de interferência? Ele some, a tela fica uniformemente iluminada com uma intensidade que é a soma das intensidades em 1 e 2. O termo de interferência vai para zero, como a gente viu. Né? Esse é 1 escalar, é 2, é zero. Outra brincadeira que você pode fazer é colocar um retardador de fase em uma das fontes. O que é um retardador de fase? Você pega uma lâminazinha de vidro, por exemplo, então o feixe que sai de S1, em vez de andar no ar o tempo todo, igual o feixe que sai de S2, né, o feixe de S1 ele passa por uma espessura pequena de vidro. Dentro do vidro, o feixe anda mais devagar. Né? Então, ele atrasa em relação ao feixe S2. Quer dizer, eu estou mudando a diferença de fase φ1 e φ2. Agora ela não vai ser mais zero, ela vai ser um tanto finito. Então, o termo de interferência, né, isso aqui está supondo que φ1 menos φ2 é igual a zero, mas tem um mais φ1 menos φ2 aqui dentro. Né? Esse φ1 menos φ2 vai deixar de ser zero, vai passar a ser um tanto finito, a posição das franjas de interferência muda. Né? E você vai aumentando a espessura do vidro, ela vai mudando. Você pode transformar o que era claro em escuro e vice-versa, né? Você pode deslocar só um pouquinho, depende dessa diferença de fase que você introduz ao colocar uma plaquinha de vidro ali na frente. Então, brincadeiras que você pode fazer. Tem outros arranjos experimentais possíveis para montar interferência, né, baseados nessa mesma ideia. Esse aqui é o arranjo clássico, experimento de Young. Né? Na verdade, este aqui, né? Uma fonte pontual, né, que você gera fazendo um buraquinho no anteparo, um outro anteparo com duas fontes, né? Uma tela lá na frente, uma distância grande. Esse é o arranjo clássico. Mas você pode fazer outros. Né? E alguns exemplos são esses que estão aqui, né? É interessante para ver que tem outras maneiras de fazer isso, né? A gente parar para pensar. Isso aqui é um arranjo em que você faz o seguinte: tem uma fonte de luz pontual, S, pode ser aquele anteparo com um buraquinho, não? E aí você coloca um espelho aqui. Tá? Então, ó, parte da luz dessa fonte pontual vai direto para a tela, a parte que é refletida e vai para o mesmo ponto, ela percorre um caminho diferente. Então, eu vou ver interferência aqui. É como se essa parte refletida, né, fosse uma fonte virtual, né, S', uma fonte que está ali dentro do espelho. Então, eu tenho as duas fontes e garanto a coerência, porque, na verdade, a origem é a mesma fonte. Tem uma diferença de fase, né, tem uma diferença de fase devido ao caminho, tem uma diferença de fase devido... tem uma diferença de fase devido ao caminho, que é isso aqui. Vem na mesma fonte, o φ1 menos φ2 é zero também. Isso aqui é um outro arranjo, só que usando dois espelhos. Né? Eu coloco minha fonte de luz aqui, né? Parte da luz bate no espelho, gera uma fonte virtual S', no outro espelho eu tenho uma fonte virtual S, duas linhas, né? As duas vão no mesmo ponto da tela. Tem que colocar um anteparo aqui para não deixar vir uma terceira, né, da fonte S direto ali na tela, senão tem que analisar a interferência de três feixes. E isso aqui é uma outra maneira também, usando uma única fonte pontual S, né, gerando duas fontes virtuais S' e S2, duas linhas, usando um prisma, né, parte da luz é defletida dessa maneira, parte dessa outra é um prisma dividido dessa forma para gerar duas fontes. Bom, todos esses métodos aí são métodos em que eu divido a frente de onda, né,
versus divisão da frente de onda da luz. Eu pego um feixe de luz, né, e divido ele em dois, né, dividindo o feixe, né, gero dois feixes. Né? A luz que é emitida em diferentes direções, né? Essa luz que é emitida na direção direto para a tela e essa luz que é emitida nessa direção aqui para baixo, luz que é emitida em diferentes direções é recombinada no mesmo ponto lá da tela. Isso que é uma divisão de frente de onda. Um outro jeito de fazer interferência é, em vez de dividir a frente de onda, você dividir a amplitude. Divisão de amplitude. E aí, o experimento clássico que usa a divisão de amplitude do feixe de luz é o interferômetro de Michelson, que é a outra maneira de fazer interferência, né, que eu vou repassar aqui para vocês. Interferômetro de Michelson. Tentar escrever rápido, sai tudo errado. Minha câmera está encostando aqui. Interferômetro de Michelson, o arranjo dele é esse aqui, ó. Vamos copiar e colar aqui. Esse é outro experimento que a gente faz lá na física experimental básica, né? No laboratório. Tem uma experiência de interferência que você faz com fendas também. Você usa um laser como fonte pontual, você não usa o primeiro anteparo, né? Já tem um ponto de luz que vem de um laser de hélio neônio, se vocês lembram do experimento. Mas usa fendas duplas, né? Com distâncias diferentes. O interferômetro de Michelson também é feito em experiência lá. Esse aqui eu achei o link dele aqui. Quer ver? Tem um vídeo. Deixa eu copiar esse link aqui. Vocês podem ver o professor Ângelo Malaquias descrevendo o interferômetro de Michelson. E uma das aplicações mais importantes, não, uma das aplicações do interferômetro de Michelson é medir índice de refração de gases, né? E você consegue medir com uma precisão assim, impressionante. No laboratório de física experimental, lá, com uma montagem toda... É difícil alinhar a montagem no laboratório, porque os suportes não são muito estáveis, mas mesmo assim você consegue medir o índice de refração do ar, né? Assim, com uma precisão, assim, lá na quarta casa depois da vírgula, é 1,00, você descobre que o índice de refração do ar é 1,00, tem 2 zeros ou 3 zeros? 3 com uns 5 ou 6 algarismos significativos, dependendo da precisão que você faz. Bom, mas então, esse é uma experiência, né? É um interferômetro em que a fonte de luz, que está aqui, ó, o S é a fonte de luz, o que você divide é a amplitude dessa fonte de luz. Como que você faz isso? Você joga a frente de luz num semi-espelho. É um espelho vagabundo, é um espelho que reflete só 50% da luz. Não? Você coloca uma camada de alumínio ou de prata muito fina nesse espelho, ajusta essa camada de tal maneira que ele vai refletir 50% da luz. A luz que chega aqui, ó, 50% da luz vai para nessa direção aqui, na direção para um outro espelho D, né? 50% da luz é transmitida, vai para o espelho C. Tá? Um espelho, ele consiste de vidro, né? Que é o que está representado em cinza claro aqui, é um pedaço de vidro no qual você deposita um metal, em geral alumínio, prata, pode ser ouro. Né? Um espelho mais comum, a gente deposita alumínio aqui. Então, a luz que passou aqui, né, olha, ela atravessa o vidro, ela é refletida lá nessa camada de metal, né, volta, a refração no vidro está representada aqui, né, e ela volta. Esse aqui é um espelho bom, esse aqui é um espelho bom mesmo, né, e aí está colocando a camada de
de metal está aqui na frente do espelho. Isso não é uma boa coisa para fazer, não, porque ela fica desprotegida, ele oxida com o tempo, né? Por isso que normalmente a camada de metal fica atrás do espelho. Mas, para o interferômetro de Michelson, você tem que usar desse jeito. Então, esse feixe de luz que veio na direção de D, ele atravessou a camada do espelho, né, uma vez, a camada de vidro, desculpe, desse espelho, semi-espelho aqui, uma vez, foi lá em cima, refletiu totalmente no espelho D, voltou, atravessou a camada de vidro de novo, uma parte dele vai ser refletida de volta na direção da fonte, mas uma parte, 50%, vai nessa direção de E aqui, né? O outro feixe de luz, o que foi transmitido primeiro, ele atravessou o vidro uma vez, esquece dessa placa compensadora aqui, por enquanto. Ele atravessou uma vez, ele vai lá na direção do espelho C, reflete totalmente e volta e é refletido aqui na camada de metal, na traseira do espelho A, do semi-espelho A, né? E volta aqui. Então, se não tiver essa placa compensadora aqui, o feixe de luz que vem nessa direção, ele atravessa a camada de vidro do semi-espelho A uma vez só. Ele passou pelo vidro, foi lá no C, voltou, refletiu na traseira. Essa placa compensadora B, ela serve para compensar ela. Não precisa disso não, tá? Porque a única coisa que vai acontecer, se você tirar essa placa compensadora, é que vai ter uma diferença de fase, né, entre esse feixe de luz que refletiu em D e o feixe de luz que refletiu em C, vai ter uma diferença de fase devido ao fato que o feixe refletido em D atravessou duas vezes a espessura de vidro e o feixe refletido em C atravessou uma vez só. Então, o feixe D está um pouco atrasado, né? Tem uma diferença de fase em relação a C. Mas aí, se você quiser ser purista, deixar a diferença de fase zero, você coloca uma camada de vidro aqui, o mesmo vidro que é usado aqui, né, com uma espessura tal a compensar essa segunda passada. Porque o feixe que vem para C, ele vai passar por esse vidro duas vezes, né? Ele vai, passou o vidro B, reflete e volta. Então, esse vidro B tem que ter, em princípio, metade da espessura desse vidro que tem aqui. Muito bem, mas então eu vou ter a recombinação, né? Metade do feixe reflete em D e vai para E, né? Metade do feixe reflete em C e vem para E. Na verdade, ó, aqui vem, metade vai para D, metade vai para C, mas na hora que volta, a metade que foi para C, metade da metade é refletida para E, né? A outra metade da metade volta para a fonte. A mesma coisa acontece aqui, né? Metade é refletida para D, metade do que vem de S é refletida para D, essa metade volta aqui, metade da metade vai para E, a outra metade da metade vai para a fonte também. Então, aqui em E, na verdade, eu tenho só metade da amplitude original, desprezando perdas nesses espelhos aqui, né? A outra metade voltou para a fonte e não interessa para a gente. Mas eu vou ter interferência aqui nesse ponto E, desses dois feixes de luz, se eles tiverem percorrido distâncias diferentes. Então, essa interferência que a gente vê em E, eu posso enxergar ela de um jeito mais simples, assim, ó. Nessa outra figura aqui, ó. Isso aqui eu estou olhando, se eu tiver com o meu olho aqui em E, né, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar duas fontes de luz, né? Eu vou enxergar uma fonte em S', vamos supor que é essa aqui, ó. Eu vou enxergar uma fonte em S' e vou enxergar uma outra fonte em S, como ele chama? S duas linhas. Então, esses espelhos fazem, na hora que eu olho aqui, coloco meu olho aqui em E, eu vejo duas fontes de luz. Né? E se elas estão separadas por uma distância D, não? Se elas estão separadas por essa distância D aqui, ou seja, esse caminho aqui tem um tamanho diferente daquele, eu tenho uma diferença de fase entre os dois feixes de luz no ponto E. Eu tenho interferência. Não? Então, essa irradiância em E, vou chegar essa figura mais para cima, a irradiância ou intensidade, né, no ponto E, vai ser, ela é proporcional, né? Ok, ela é proporcional a 1
mais um cosseno θ, aquele cosseno θ que a gente tem lá. O que é esse 1 aqui? A intensidade de 1 mais a intensidade do 2, não? Mais um termo cosseno θ, que tem um fator de proporcionalidade aqui. E esse cosseno θ vai ser... Isso aqui vai dar 1 mais cosseno do K da luz, do módulo vetor de onda da luz, é o mesmo comprimento de onda, o mesmo módulo do vetor K, né, para os dois feixes, eles têm a mesma origem, a mesma fonte, né, que é 1 mais cosseno, o K é 2π sobre lambda, né, vezes D. É basicamente a mesmo tipo de análise, né? Mas a concepção é diferente. Aqui eu estou dividindo a amplitude do feixe de luz. Metade da amplitude vai numa direção, metade da amplitude vai na outra direção. No experimento de Young, o que a gente faz? A gente pega feixes de luz que saíram em direções diferentes. Eu divido a frente de onda. A gente tem várias modificações possíveis do interferômetro de Michelson, que eu acho que eu não vou discutir, não, tá? Mas, assim, tem muitas. No livro do Fowles, ele discute uma, outros livros têm outras. Arranjos similares a esse do experimento de Young são discutidos desculpa, interferômetro de Michelson, né? São muito usados em ótica quântica. Eu vou deixar para ver se alguém vai falar sobre isso nos trabalhos, né? Algum interferômetro desse tipo, senão a gente faz lá mais para frente, mais para o final do curso. Gente, eu acho que eu vou parar por aqui, porque agora o que eu teria que falar é de... Até agora a gente está supondo que os feixes são coerentes, né? Então eu tenho que analisar agora a parte de... a situação em que eu não tenho essa coerência total, tenho só uma coerência parcial. Se eu tiver feixes totalmente incoerentes, não, eu não tenho interferência, então acabou a história. Mas se eu tiver uma coerência parcial, eu ainda posso ter interferência. Então, o que a gente tem que fazer agora é analisar essa situação de coerência parcial, mas eu prefiro deixar isso para a aula que vem, que aí a gente faz tudo numa aula só, né? Uma aula autossuficiente. E para não cansar a gente demais também. Eu estou achando que essas aulas duram muito tempo, né? Mas eu não estou conseguindo ser um pouco mais abreviado. Eu vou começar a pular contas. Já estou deixando toda a trigonometria para vocês, né? Mas talvez eu pule mais contas assim e deixar para vocês reclamarem comigo se alguma conta... isso aqui não está saindo de jeito nenhum. Aí a gente faz, né? Não é tanto para ganhar tempo, não, mas sim, é porque eu acho que foi muito cansativo, né? Fica muito tempo. Quando eu comecei a dar essas aulas remotas, minha intenção era dar aula de 15 minutos, assim, porque é difícil você assistir na internet um vídeo de mais de 15 minutos, né? Mas é impossível. Aula é aula, demora 1 hora e meia. Ok, gente, alguma dúvida nesse tema de hoje, no tema da aula passada? Tem uma pergunta aqui. A questão da lista, a questão 6 da lista, para fazer um diagrama para as polarizações. Pode sim. Não precisa ser feito à mão, não. Pode fazer diagramas no computador, do jeito que você achar melhor, que fica mais claro. Tá? Giovana está falando que 1h10 é um tempo bom, né? Ô, Paulo Sérgio. Oi. Eu, assim, de dúvida dessa aula e da outra, eu não tenho não, mas aqueles exercícios que você recomendou, eu tive dúvida em alguns. Aí, pode ficar tranquilo que não está incluído o problema prova aqui, não. Fala aí, então. Aí, eu queria saber se eu podia resolver agora, porque... deixa eu abrir no livro aqui. Eu anotei aqui, eu tive dúvida no exercício 4, no 10 e no 23. 4, 10 e 23. 4, 10 e 23.
Aí assim, 4, só para a gente conferir que está certo mesmo, 4 é esse, mostrar que o vetor a média do vetor de point, né, do fluxo de point, é dado pela expressão meio de real, blá, blá, blá. Hã? É isso mesmo? é isso mesmo. O outro é o 10, que é... usar o cálculo de Jones para mostrar que luz circularmente polarizada produzida mandando luz através de um polarizador linear e uma placa de 1/4 de onda na ordem correta. Esse eu acho que é mais fácil de ver. Vamos olhar esse primeiro? Vamos. Esse eu não consegui de jeito nenhum. Eu não sei o que eu fiz. Se você faz... você pega luz... o que ele está querendo dizer... Deixa eu ver se eu faço aqui, então. A gente consegue fazer ele aqui. Vou pegar uma página em branco aqui. Mostrar a tela de novo. Idealmente, na sala de aula presencial, eu pedir para um de vocês, alguém, ir lá no quadro e mostrar, né? Então, primeiro, a gente precisa das matrizes de Jones para luz circularmente polarizada e para um polarizador linear. Não? Então, eu vou pegar essas matrizes de Jones aqui. Para não errar, eu vou colar. Não? Lá eu vou olhar aqui. Para um polarizador linear, com o eixo na horizontal. A matriz de Jones para ele é 1, 0, 0, 0. Não? Para uma placa lambda sobre 4, com o eixo... eu vou colocar o eixo a 45 graus, tá? Porque para você conseguir luz circularmente polarizada, você tem que jogar um feixe de luz polarizado a 45 graus na placa lambda sobre 4. Então, como eu peguei uma polarização linear horizontal, tá? Eu vou pegar uma lambda sobre 4 a 45 graus com aquilo lá. Isso quer dizer que o eixo principal da placa lambda sobre 4 está a 45 graus, que é o arranjo que eu preciso ter para gerar luz circularmente polarizada, né? A 45 graus, a matriz de Jones da placa é 1 sobre raiz de 2, 1 mais ou menos I. Eu poderia pegar a luz polarizada, mas não interessa, né? Mais ou menos 1, mais ou menos. Por que mais ou menos aqui? É porque ela pode estar polarizada a mais ou menos 45 graus. Então, vou colocar mais 45 graus. Então, aqui vai ser 1I, né? E na linha de baixo eu tenho I e 1. Então, o que eu faria? Eu quero mostrar que eu tenho que colocar na ordem... Se eu vou passar o feixe de luz, né? Venho com a luz aqui, passo no polarizador linear, e depois eu passo na lambda sobre 4. Isso aqui corresponde a você aplicar a matriz de Jones 1, 0, 0, 0 no seu feixe de luz, que é, sei lá, tem amplitude A na direção vertical, na direção horizontal, e B na direção horizontal. O resultado disso é um feixe que tem A e 0, certo? Linearmente polarizado na direção horizontal, lá em cima. Né? Aí, agora, para esse mesmo arranjo que eu estou fazendo aqui, eu tenho que aplicar agora a lambda sobre 4. Então, nesse feixe que passou aqui. Então, eu vou aplicar 1 sobre raiz de 2, 1 e 1, em cima de A0. Isso aqui vai dar um feixe de luz que tem... Vai dar 1 sobre raiz de 2 aqui, né? Isso aqui dá A. E isso aqui dá I vezes A.
Coloco o A em evidência. Isso aqui é A sobre raiz de 2, 1i, que é uma luz circularmente polarizada à esquerda ou à direita, dependendo se você está definindo a partir do ponto de vista da fonte ou a partir do ponto de vista do observador, né? Vou fazer um melhor aqui para você. Agora, eu quero provar que eu quero mostrar que se eu mandar na direção, se eu fizer o inverso, não? Então, vou fazer com outra cor aqui, ó. Se eu mandar luz primeiro na lambda sobre 4, e depois no polarizador linear, não vai dar a mesma coisa. Né? O que é a luz que vai sair aqui? Para calcular isso, eu agora tenho que aplicar primeiro, a luz vai passar primeiro na lambda sobre 4. Então, primeiro eu aplico a lambda sobre 4 em cima do meu feixe de luz. A lambda sobre 4 é 1 sobre raiz de 2, 1 e 1. Né? Aplico ela no meu feixe de luz, que é um feixe de luz não polarizado, tem um componente A e B ali. Quer dizer, ele tem uma polarização genérica aqui. Né? Só posso usar matrizes de luz para feixes de luz polarizados. Isso aqui me dá um feixe de luz que é 1 sobre raiz de 2. Aqui vai dar A mais IB. Não? E embaixo eu vou ter IA mais B. Agora eu quero pegar esse feixe de luz é esse feixe de luz que está aqui, ó, não? Entre a lambda sobre 4 e o linear. Ele agora vai passar no linear. Então, eu agora tenho que aplicar... O que eu faço? Ok, eu vou mudar de página, tá? Eu vou copiar isso aqui. Vou copiar esse feixe de luz aqui, ó. Que eu agora vou aplicar... Ué, ele não marcou, não? Agora ele marcou. Eu vou pegar esse feixe de luz, tá? Eu vou levar ele lá para outra página e eu vou passar ele no polarizador linear. Quer dizer, eu tenho que aplicar essa matriz aqui do polarizador linear, 1, 0, 0, 0, né, em cima desse feixe de luz. Então, o polarizador linear é 1, 0, 0, 0, isso, né, aplicado em cima desse feixe aqui. Vou apagar aquele sinal de igual que foi copiado junto ali. Bom, isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 2. 1, 0, multiplicando isso aqui vai dar A mais IB. Isso aqui dá 0. E embaixo dá 0 também. Isso aqui é uma polarização linear. Tem um atraso de fase nesse feixe aqui, mas eu só tenho componente na direção horizontal. Então, resumo da história, né? Quando eu passei, voltar aqui na luz, quando eu passei a luz, primeiro pelo polarizador linear, depois pela lambda sobre 4, que é o resultado dessa operação, e aí passei agora a lambda sobre 4, deu luz linear, circularmente polarizado. Não? Esqueci de anotar aqui, não? Isso aqui é polarização. Quando eu fiz o contrário, né, passei primeiro pela lambda sobre 4, depois pela linear, eu fiquei com uma luz polarização linear. Com amplitude complexa, né? Mas vai ter o módulo ao quadrado, isso aí que vai dar amplitude. Ok? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu acho que eu sei que eu tava... Eu acho que eu tava... Viu o que eu não estava considerando... Eu não estava considerando isso de botar um dos elementos a 45 graus do outro.
23, mas ok, mas beleza. O 23, ele pede para achar o grau de polarização produzido quando um feixe de luz não polarizada passa através de uma janela de Brewster de índice N, né? E achar um valor numérico para N igual a 1,5. Para uma janela de Brewster, o grau de polarização, assim, o feixe que passa pela janela de Brewster, né, ele sai polarizado. Mas tem problema? Qual é o problema? Eu não sei o que é uma janela de Brewster. Não, mas isso está lá no livro. A gente falou assim, uma janela de Brewster, você chama isso assim, quando você manda um feixe de luz linearmente polarizado, né, no modo TM, você manda ele para num pedaço de vidro, por exemplo, né? Pedaço de vidro com faces paralelas, que é uma janela, isso que é a janela. Você manda ele no ângulo de Brewster. Aí nenhuma luz é refletida. Não? Toda a luz passa. Então, se a luz tem polarização TM, não? No ângulo de Brewster, o TM não é refletido. Então, todo ele passa. Agora, se você mandar a luz que está não polarizada em uma janela de Brewster, o que vai passar? Se a luz é totalmente não polarizada, ela tem componentes iguais de TE e TM. Não? A componente TM não vai ser refletida, ela vai passar inteira. Tá? A componente TE vai ser parcialmente refletida. E uma parte dela vai ser transmitida. Então, a luz que passa, isso acontece que você está mandando luz não polarizada. A luz que atravessa a janela, olha a figura 2.14, que ela fala o que é a janela de Brewster. A luz que passou pela janela, ela tem toda a polarização TM original, que é 50% do feixe de luz, não? Mais uma componente TE. Aí você tem que achar quanto de componente TE que ela tem. Então, aí você vai ter que calcular qual que é o coeficiente de transmissão, não? Para a luz TE, não? Que você tem essas expressões para os coeficientes de transmissão aqui, no ângulo de Brewster. Ok? Então, você expressa em termos do coeficiente de transmissão TS, né? O tanto de luz TE que passa. Aí você tem o grau de polarização. Deu para entender mais ou menos? Não, entendi. É só porque eu não tinha visto essa parte de janela de Brewster, só que agora eu vi aqui. Eu vou tentar refazer dá uma olhada na parte ângulo de Brewster. No final é uma seção de uma página. No final ele fala. Eu encontrei aqui, é a seção 2.8. Isso. No final ele fala sobre a janela de Brewster. Uhum. Aí é só você lembrar que se eu mando luz não polarizada na janela de Brewster, quer dizer, estou mandando luz não polarizada numa placa, supostamente de vidro, mas a princípio não precisa ser de vidro, numa placa no ângulo de Brewster dessa placa. Então, a componente TM não é refletida, ela passa inteira, ou seja, 50% da luz passou. Tem uns 50% de luz TM. Mas passa um pouco da luz TE também. Quanto que passa da luz TE, você precisa saber qual que é o coeficiente de transmissão, né? Ou tanto faz que pode olhar para a refletância, né, da luz TE também, mas pode olhar direto a transmissão da luz TE, né, no ângulo θ, que é igual ao ângulo de Brewster para aquela janela que tem um índice de refração N. Né? Aí, usando essas duas informações, 50% de TM passou, mais uma percentagem TS, né, da luz TE, você sabe qual que é o grau de polarização, né? Que é definido pela intensidade de uma polarização, menos a intensidade da outra polarização, dividido pela soma das duas. Né? Ok? Tenta fazer, se não der para fazer, eu faço e coloco, assim, porque demora um tempo para fazer, né? Então eu faço e coloco a solução aqui na tela ou posto a solução lá.
E o outro, 4, deixa eu ver se eu te dou uma luz no 4 aqui. 4. O 4. Esse eu não consegui nem começar a fazer. Eu no começo já estava travando. Assim. Não é só fazer. Você quer o valor médio do vetor de Poynting. Você tem do valor médio do fluxo de Poynting, né? Que é o valor médio do fluxo de Poynting. Então, você vai pegar o fluxo de o vetor de Poynting em expressão complexa, né? O F é que é. O valor médio, a magnitude dele é o vetor de Poynting produto escalar com o complexo conjugado dele. Não? Isso vai dar o módulo dele ao quadrado. Não? O módulo dele ao quadrado, que vai aparecer essa expressão zero, que é a amplitude do campo elétrico, não? H0 complexo conjugado. Não? Vezes o seno ao quadrado de θ, onde seno ao quadrado de θ é o ângulo entre o E0 e o H0, né, das amplitudes complexas. Aí a média temporal do seno ao quadrado é meio. Não é isso, não? Uhum. De novo, tenta fazer isso, tá? Você precisa saber a média do vetor de Poynting. Então, calcula o módulo dele ao quadrado e tira a média. Você precisa da parte real, né? Porque Você precisa da parte real. O que aconteceu? A parte real que é o que que tem realidade física. De novo, assim, tenta fazer e se não der certo, você me manda um alerta, não saiu não. Aí eu faço, ou tento fazer também, e posto a solução ou coloco ela aqui na próxima aula. Porque na verdade, eu estou olhando aqui minha resolução de novo. Eu acho que eu copiei do jeito errado. Porque eu não sei o que deu, mas eu não cheguei nesse H0 conjugado. Eu cheguei no H0 normal mesmo. Lembra que você está usando a expressão, que você vai partir de uma expressão para o vetor de Poynting e que o campo elétrico e o campo magnético são dados por vetores complexos. Aí você vai fazer a conta e no final você vai pegar a parte real da expressão final que você tiver. Então, esse H0 complexo conjugado aparece por causa disso. Porque para achar o módulo, né, do vetor, você vai multiplicar ele pelo complexo conjugado dele mesmo e tirar a raiz quadrada. Então eu tenho que fazer uma regra também pro E0 vetor H0, né? Como se fosse tipo parte real do E0 mais parte imaginária do E0, vetor parte real do H0 mais parte imaginária do H0, é isso? Isso. Tá. Eu vou refazer isso também, qualquer coisa eu te falo. Aí, se não sabe, você me fala, a gente faz. Não? Beleza. Ok? Ok. Gente, mais alguma dúvida? Estamos tranquilos por hoje? Acabou que vai dar um vídeo de 1h30, de novo, tá vendo? É o padrão ali. Ok, então, gente. Então, assim, boa tarde, bom final de tarde para todo mundo, tá? Bom fim de semana. Na terça-feira a gente encontra de novo. Os problemas lá, o problema prova, alguma dúvida? Ficou claro o enunciado? Assim, são aqueles 3 problemas que, na verdade, é um problema, parte A, B e C, ok? Então, e eu não achei que era complicado, não, tá? Eu só rascunhei a solução, mas eu acho que vai sair tranquilo. Ok, então, gente. Até mais para vocês, então. No máximo, na terça, a gente conversa de novo. Até mais. Tchau. Ok. Até mais, Paulo Sérgio. Falou. Bom fim de semana.